porque a fotografia hoje também é outro paradigma, não é? Já não é o mesmo, ninguém sabe muito bem para que é que serve, não sabemos o que é que vai acontecer, o jornalismo nem vale a pena falar, mas a fotografia ainda tem qualquer coisa para dizer, ou seja, eu acho que ainda é um meio de reflexão, é para isso que eu a uso e acho que é para isso que ela serve, e sobretudo agora no século XXI, só vai poder servir para refletirmos sobre o próprio século, o próprio mundo, também talvez porque eu já sou mais velha e portanto isso interessa, mas sempre me interessou esse meio de reflexão através das imagens. As imagens servem para refletirmos um bocadinho sempre sobre, sempre serviram para mim, mesmo quando eu tinha 20 anos, não é? As imagens dos outros na altura. E agora eu faço essas imagens para eu própria pôr a questão de em que mundo é que vivemos, para que é que servem as imagens. Tive, a seguir ao 25 de Abril, comecei a ver as primeiras imagens nos jornais, mas eu não gostava daquela fotografia jornalística que eu via. Nunca tive qualquer interesse, mas estava muito colada à pintura. Eu já queria ser pintora nessa altura, portanto eu acho que a fotografia vai entrando quando eu começo a ver pintura e começo a ver livros de fotografia, quando eles começam a aparecer em Portugal, que já é no fim dos anos 70, porque não havia um grande mercado de livros de fotografia, e é quando eu começo a ver outras coisas que não tinha visto até aí, que não têm nada a ver com jornalismo, e foram essas que me motivaram para a fotografia. Não tinha nada a ver com jornalismo, não podia ter, era um outro mundo que eu queria, William Klein, outras coisas que eu achava que não era o jornalismo que eu via em Portugal, não é? Depois, 2 anos depois, eu vou para Paris, onde eu passo 9 meses da minha vida, para a França, primeiro no Sul e depois em Paris, e acho que foi decisivo. Esse foi o momento decisivo, não o do Cartier-Bresson, porque até eu nem gostava particularmente dele na altura, estava mais interessada noutro tipo de coisas, mas foi decisivo para poder fotografar, porque comprei a minha primeira máquina e, portanto, tinha outra liberdade, já não tinha que usar a máquina de outras pessoas, do meu pai ou de outros, não é? Não, como eu não era uma pessoa com muito dinheiro, não tinha muitas possibilidades de comprar muitos filmes e, portanto, comecei a olhar para o que via com alguma calma, devagarinho, para não gastar filmes. E esse olhar, devagarinho, esse olhar para o mundo, com pouco dinheiro para investir, fez com que eu percebesse melhor o que é que eu queria fazer ou não com a fotografia. Não sei se isto é importante de perceber, se isto é importante para os outros, porque hoje em dia isto é banal, não é? Mas em 1980 não era banal. Vou para o mundo do trabalho, não sei muito bem o que é que é fazer, já estava a fazer umas coisas em vídeo, queria fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo, queria fazer um pouco de tudo, na verdade. E queria misturar as coisas, era o que eu queria. Nada estava decidido, nada era linear. Tenho um convite para um jornal de música chamado LP, um jornal semanal. Eu era muito ligada à música e aos músicos, tinha muitos amigos músicos, portanto aquilo era um mundo que me interessava imenso na altura, e aceitei, e fui para lá e trabalhava em part-time, e depois passei a trabalhar em full-time com eles, mas trabalhava sempre em regime independente, em casa. Tinha um laboratório montado e, portanto, fazia todo o trabalho em casa. E depois ia lá levar e discutíamos música e fotografia, era muito intenso tudo, era tudo muito intenso. Tinha um grande prazer em fotografar naqueles concertos, alguns muito punks ainda, embora já tivéssemos em 88, ainda havia um movimento punk ainda muito grande em Portugal, e portanto tudo aquilo era tudo muito intenso. E eu era uma miúda, tinha já 20 e tal anos, mas que tinha uma cabeça, se calhar ainda muito infantil na altura, queria a confusão e descoberta e ver o que é que acontecia à minha volta. Pronto, esse jornal depois acabou e eu fui parar a um jornal que era o jornal de referência da fotografia na altura, que era o Independente, que era o jornal onde todos os fotógrafos, enfim, não jornalistas, vamos dizer assim, queriam trabalhar, porque tinha aberto uma possibilidade à fotografia que não tinha existido, se calhar, até aí. Ou seja, aquela ideia que hoje temos do fotojornalismo, aquele jornal não era isso.
Era uma outra coisa mais aberta, em termos de imagem. A imagem era muito importante. Acho que foi um jornal que pôs os fotógrafos a pensar o que é que queriam fazer, como é que queriam organizar os seus projetos de trabalho, porque tínhamos uma semana para os fazer e às vezes um bocadinho mais, outras vezes não. E, portanto, comecei aí a perceber que, espera aí, nós temos uma palavra a dizer, porque eu acho que o jornalismo até aí era muito direcionado e pelos redatores, pelos jornalistas que escreviam, eram eles que diziam aos fotógrafos, noutros meios jornalísticos, não naquele, o que é que tinham que fazer. E ali havia um espaço ao contrário, que era o espaço em que o fotógrafo poderia e devia propor aquilo que se podia também fazer, partindo da fotografia para o texto, fazer as coisas ao contrário. Isso agradou-me, não é? E lá fui ficando, lá fiquei 9 anos e onde eu conheci pessoas que foram muito importantes na minha vida a nível da fotografia, o João Tabarra e o Pedro Loureiro, foram duas pessoas com quem eu trabalhei durante esses anos que foram decisivas também para a minha vida como fotógrafa e para a minha decisão de me tornar apenas fotógrafa e deixar de pintar. E depois monto a câmara foto então com outros fotógrafos e fundamos este coletivo que começou por ser uma agência e depois passa a ser um coletivo que vai durar mais 12 anos ou 13 anos. Ou seja, vamos dizer, 6 fotógrafos fundadores que queriam, através dessa agência só deles, trabalhar com a imprensa, com a editorial, não é, naquela altura. Só que isso era preciso ter uma estrutura muito mais cara que aquela que nós tínhamos, provavelmente, ainda tentámos. Em Portugal não havia essa maneira de trabalhar, não é? Ainda havia, as pessoas ainda trabalhavam dentro dos jornais, ainda não havia aquilo que é o outsourcing, que vem depois a acontecer um bocadinho mais tarde, aliás, logo a seguir, até comigo própria, e eu acho que nós não conseguimos, era caro também, a estrutura era cara, mas também os impostos também eram mais difíceis de pagar e de conseguir, connosco e com o mercado editorial em freelance, conseguimos sobreviver. Portanto, transformámos, e também não nos interessava só ser uma agência, trabalhar só com a editorial, queríamos fazer projetos, e o coletivo era outra coisa, o coletivo era uma ideia, que já havia muitos na altura, em todo lado, menos em Portugal, de trabalhar projetos juntos, fazer livros e trabalhar projetos juntos, outro mundo diferente do editorial. Então criámos várias vertentes dentro deste coletivo, que era o mundo editorial, o mundo dos projetos e o mundo da galeria, porque entanto montámos uma galeria onde expusemos imensa gente portuguesa e não só, estrangeira, franceses, tínhamos parcerias com alemães coletivos alemães e franceses. Eu acho que até os anos 90 havia a ideia de que o fotógrafo é um solitário, faz todo o seu trabalho solitariamente e nem mostra, que é para o outro não saber o que é que está a fazer. E aí abriu-se um mundo, aliás, ainda nos anos 90, ainda no Independente, porque com o Pedro Loureiro e o João Tabarra, nós tínhamos ideias a 3 e muitas vezes partíamos os 3 para o mesmo trabalho jornalístico. E as pessoas interrogavam-se, mas porquê é que vão os 3? Quem é que assina? Assinamos os 3. Mas quem é que dispara? Perguntavam os outros jornalistas. O disparar não é o disparar que faz o fotógrafo, não é? É a ideia, o que estamos a ver, o disparar pode ser outra pessoa qualquer. É um pouco inesperado, em 2008 convidam-me para fundar um novo jornal em papel, no momento em que há uma crise já mundial, em que é muito difícil pensar que se consegue fazer um jornal, e um jornal com uma ideia única e até talvez um pouco megalómana, que seria um jornal em papel, online, uma televisão, enfim, um meio multimédia de informação, e vem-me convidar para ser editora de fotografia e montar esse departamento fotográfico. E eu, com um pouco de receio, mas aceitei, e foi muito giro, porque aceitei com muito medo, e tivemos 6 meses a trabalhar até ele sair. Arranjei uma equipa de outsourcing, muitos eram da câmara foto, 2 ou 3 não eram,
Essa equipa, eu acho que eram os melhores fotógrafos na altura, não só de fotojornalismo, mas fotógrafos. E havia um fotógrafo dentro do jornal, Pedro Azevedo, que era um fotógrafo residente. Não havia mais nenhum. Era o primeiro modelo em Portugal em que só tinha um fotógrafo e um estagiário. E o resto era outsourcing. E funcionava. Funcionava muito bem. O estagiário era o Filipe Casaca, também era um fotógrafo muito interessante. E todas as semanas eu tinha 2 fotógrafos em outsourcing, o que fez com que o olhar fotográfico naquele jornal variasse todas as semanas, mas sempre dentro de uma qualidade máxima. Também fez com que as pessoas tivessem muito prazer no que faziam, que era uma coisa, para mim, essencial para ser editora do que quer que fosse em fotografia. As pessoas que eu ia mostrar através daquele jornal tinham que ser pessoas que tivessem muito prazer no que estavam a fazer. Eu acho que isto é uma coisa essencial, que não se fala muito, é que não tem que ser tudo um stress. O jornalismo devia de ser um prazer. E às vezes é transformado num momento estressante que não tem interesse nenhum. Claro que há stress, claro que há. Claro que se trabalham 12 horas de seguida e, portanto, é evidente que há stress. Mas no momento de fotografar, se não dermos 3 trabalhos à mesma pessoa, mas 2, ou não dermos 4, mas 3, se calhar ela tem espaço mental para pensar aqueles 3. E se dermos previamente o que é que ela vai fazer, para ela poder pensar como é que vai trabalhar aquele assunto. Porque o fotógrafo tem que saber trabalhar qualquer assunto, e é isso que eu acho que muita gente não sabe, é que no jornalismo os fotógrafos também pensam nos seus assuntos e a maneira como os abordam. E não pode ser ninguém a dizer-lhes, tem que ser eles, porque eles é que sabem como fazer. O ensino aparece de maneira também mais insólita, aliás, como o jornalismo, e inesperada, que é, eu estou no jornal e convidam-me para dar uma disciplina de reportagem. E eu achei que podia ser engraçado e aceitei, mas não tinha tempo nenhum, portanto ia dar aquela disciplina às 8h30 da manhã e depois ia trabalhar 10 horas para o jornal, portanto era assim um bocado violento, mas foi o primeiro contacto com alunos e agradou-me esse primeiro contacto. Esses alunos eram muito interessados, acho que eram alunos que tinham escolhido fotografia porque gostavam genuinamente, pelo menos alguns deles, de fotografia. E, portanto, esse contacto foi tão interessante como ter fotógrafos, porque ser editor também é um pouco isso. Eu já tinha trabalhado noutros jornais como editora, que não citei aqui, mas que também foram importantes. E ser editora é muito isto, é puxar para o trabalho desses fotógrafos, é ver o trabalho deles e puxar para o trabalho deles e de alguma maneira ajudar que eles também sejam visíveis. E os alunos é igual, tem que se cumprir um programa, mas a ideia é a mesma. Pronto, então começou o meu mundo ligado ao ensino e mais recentemente concorri a uma escola pública, que é a Escola Antónia Rui, uma escola artística que me agrada muito, porque é uma escola onde passaram, sei lá, mais de metade dos meus amigos. É uma escola onde eu nunca estive, mas gostava de ter estado, mas a minha mãe não teve essa opinião e, portanto, na altura não se interessou muito que eu fosse para lá. Mas a minha filha andou lá e, portanto, quando houve essa possibilidade de concorrer, eu concorri e fiquei lá. Estou lá só, este é o 3º ano que estou lá, mas a relação com a escola e com os alunos é uma relação muito boa. É um outro mundo, é um mundo muito grande, há 1200 alunos naquela escola e, portanto, é um mundo onde eu nunca tinha estado, porque as outras escolas eram todas pequeninas, a ETIC, a Escola de Moda, eram todas escolas pequeninas e privadas, e esta é pública e grande. E então desaparecemos ali no meio, que também é bom, ficamos assim um pouco mais incógnitos. Hoje, com as redes sociais, eles confundem, eles não sabem o que, eles veem uma fotografia, eles não sabem se ela é de agora ou se tem 40 anos. Muitas vezes pensam que é uma fotografia vintage. E isto é o único perigo, é a não compreensão das imagens que vemos, porque como há imagens a mais hoje em dia, o mundo, há milhões, há imagens demais. E, portanto, os mais novos confundem
o tempo, a maneira como foram feitas, como é que era o mundo quando elas foram feitas, e é um bocado assustador não se conseguir chegar aos mais novos, tentando que eles percebam este lado da história da fotografia. É muito difícil. Isto é terrível, pensar, eles estão a fazer este portfólio, vão fazer alguma coisa com ele. Também me pergunto isto comigo própria, eu faço projetos para quê? Eu já não tenho onde os mostrar, portanto, não, faço projetos para quê? Tirando projetos eventualmente expositivos, não é? Alguns livros que ainda tenho na cabeça para fazer, projetos de livros. Continuo a fotografar imenso, mas não sei para quê. Ponho-me esta dúvida que não me punha há 10 anos atrás, ou mesmo há 8. Mas pronto, continuo a ter esta paixão e esta maneira de usar estas imagens para pensar. Eu preciso de pensar e preciso pôr os outros a pensar. É uma necessidade minha, um bocado egoísta, que é pôr os alunos também a pensar sobre o mundo, porque as minhas aulas e a maneira como eu me relaciono com eles não pode ser só a fotografia, tem que ser a troca e a partilha de ideias sobre o que é que está a acontecer, de onde é que vamos, o que é que fazemos, como é que nos expressamos. Agora há um grande interesse outra vez pela fotografia analógica, o que é muito interessante, porque dá mais tempo às pessoas para pensar. A fotografia analógica tem essa capacidade de cada coisa que fazemos, cada imagem que produzimos, temos um tempo diferente. O tempo de fazer e o tempo de ver.